Todos muito bem-vindos ao lançamento do Censo da Iluminação Pública no Brasil. Eu sou Letícia Peixoto e farei a apresentação deste evento. É uma honra estar aqui hoje com todos vocês para celebrarmos um marco importante na gestão da infraestrutura urbana do nosso país. A iluminação pública é fundamental para a segurança, qualidade de vida e otimização dos recursos energéticos. O lançamento deste censo nos fornece dados cruciais para o desenvolvimento de políticas eficientes que possam atender às demandas da sociedade brasileira de forma mais precisa e responsável. Para darmos início ao nosso evento, gostaria de convidar para a cerimônia de abertura os senhores Marcos Cavalcante, secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República. Agnes da Costa, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica. Pedro Vicente Iacovino, presidente da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Iluminação Pública. Podem tomar assento? Passo a palavra, neste momento, para o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, Marcos Cavalcante. Manuel, por favor. Boa tarde a todos. Pedir desculpa aqui pelo atraso, que tive a missão aí do ministro Rui Costa, que está no Rio Grande do Sul, me atrasei um pouco para pegar essa distância, que é subir do 2º para o 17º andar. Saudar Pedro, Ana, parabenizar aí a associação e a ANEEL por esse trabalho. E eu posso dizer que eu tenho uma experiência na pele da falta de um documento, de um instrumento como esse, que é o censo. Eu fui, durante 9 anos, secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, 3 anos subsecretário, e a parte de energia é subordinado à secretaria, vinculado à secretaria, e nós tínhamos um trabalho de apoio aos municípios na expansão da iluminação pública no interior, que é um estado do Nordeste, tem dificuldade, os próprios municípios, não só de obras de infraestruturas importantes, mas como até a extensão da iluminação pública. E detectamos uma dificuldade no o que é o parque de iluminação pública das cidades. Inicialmente, a concessionária, inclusive alguns municípios, cobravam a famosa taxa de administração sobre o valor. Ele enviava uma conta para a prefeitura, que a prefeitura não sabia se era certa ou errada, e quando tinha a contribuição de iluminação pública, né, a chamada taxa de iluminação pública, ele já batia daquele valor toda a despesa da prefeitura, tanto da iluminação pública como das contas da prefeitura, e era uma verdadeira caixa preta para os municípios. No processo histórico, né, eu que, quando era criança, a iluminação pública, saía uma pessoa da prefeitura com um pedaço de madeira para ligar os circuitos toda noite, e de manhã voltava para desligar, setor por setor. A gente viu uma não evolução desse setor e começou a avançar com a terceirização do serviço de iluminação pública, que deixaram de ser feitos por equipes diretas de eletricistas, de funcionários da prefeitura, para empresas terceirizadas para isso. E o sistema foi avançando para as famosas, hoje, que é um case de sucesso, a gente diz que foi fomentado muito pelo PPI, pelo FEP da Caixa Econômica, que são as PPPs de iluminação pública. Começaram no início com alguns problemas, algumas reações, mas hoje é um caso de sucesso, ampliado agora com a possibilidade da COSIP ser usada também na área de tecnologia e etc. E eu, como secretário, cheguei a contratar um trabalho com a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, que chegou a fazer um determinado número de municípios, para justamente fazer este cadastro em municípios pequenos, de menos de 30 mil habitantes, e os dados preliminares que a gente mostrava aos prefeitos é que ele estava pagando um valor maior pela conta de luz, ele estava pagando uma taxa que não era necessária, e ele não podia fazer o planejamento de, quando ele trocasse a luminária ou quando ele trocasse a lâmpada,
quando, no caso, que continuasse com o tradicional, quanto ele teria de economia. E isso foi feito, e esse é o trabalho que vocês vão fazer, inicialmente com os dados da ANEEL, que é a dificuldade que nós temos e que tem quem modela uma PPP de iluminação pública, é saber qual é o real parque que a cidade tem, saber qual a evolução da economia que vai dar na troca das luminárias, das lâmpadas luminárias do parque, e com isso acho que a gente consegue avançar. Como foi falado aqui, iluminação representa segurança, sensação principalmente de segurança, sensação de bem-estar, né? E todo esse trabalho que a gente tem feito com vocês, né, que nós somos simplesmente um indutor para que as autoridades municipais adotem esse mecanismo, a gente tem dado resultados econômicos e financeiros para a população. Tanto que, na maioria dos casos, depois de algum tempo, a própria cobrança que a prefeitura faz diretamente começa a sobrar recursos que antigamente não sobravam. Então, é um particular muito interessante, para parabenizar você pelo trabalho, dar um abraço ali, meu amigo de infância, eu fui calouro dele na universidade, que é Duda Bacurau, que trabalha há muito tempo nesse setor de iluminação pública. Não, eu fui calouro seu, eu entrei na faculdade, você já estava lá na faculdade, e modernizou, por exemplo, a Prefeitura de Salvador, no passado, e continua fazendo. Ela não optou em não fazer PPP, chegou a modelar, mas ela já conseguiu trocar seu parque todo por iluminação LED. E Salvador tem um maior evento de público na rua, que é o Carnaval de Salvador. Então, aquela iluminação do Carnaval de Salvador com intensidade para que a TV transmita digital e colorida, já faz parte do contrato que as empresas têm com a prefeitura de montagem de festa, tudo. Quer dizer, é um aperfeiçoamento que tem. Não é só cuidar da iluminação pública, é a iluminação cênica, onde é necessário, que você tem muita demanda para isso, é a iluminação para eventos em área pública, que eu acho que é uma coisa que a gente vai avançar. Mas parabenizar o trabalho, espero que essa tarde aqui seja proveitosa e vamos continuar em frente. Um abraço. Ouviremos agora a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, Agnes da Costa. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer para a ANEEL estar aqui. O senhor falando, né, o quanto acompanha esse tema há bastante tempo. Eu trabalhei 18 anos no Ministério de Minas e Energia como assessora de muitos ministros, mas iluminação pública não era um tema que a gente trabalhasse no dia a dia. E aí, chegando na ANEEL, né, e aí eu acho que, num momento muito oportuno, esse trabalho que o senhor falou do PPI, é visível, eu acho, assim, digamos assim, o patamar em que a gente chega para criar novas oportunidades de prestação de serviço para a sociedade, né? Então, e aí eu fiquei muito feliz. Então, queria agradecer a equipe aqui do Matar, o Daniel Bego, em especial, o Pedro também está aqui, porque, diante de todas as nossas competências na ANEEL, a gente, e muitos dados que a gente está lá, né, realmente precisa dos servidores enxergarem essas oportunidades e ajudarem a construir soluções e informações, né, porque os dados são uma coisa, informações são outras, né? Então a gente vê com muito bons olhos, né, a construção de um censo como esse, ajuda a gente na regulação, ajuda com certeza o formulador da política pública, mas a sociedade e os investidores, né, quando a gente está falando aqui de PPPs, concessões municipais, mais de 5 mil municípios. Então, para a sociedade brasileira, eu acho que a gente ganha trazendo inteligência para todos esses dados que a gente tem na ANEEL, e a ANEEL se coloca sempre à disposição, né, para contribuir e para criar informação para a sociedade. E aí uma coisa que é interessante, que tem a ver com a agenda do PPI e do setor elétrico, é que é um setor que se tornou eminentemente privado. Então, é desafiador, né, no fundo, a gente regular um setor como esse, porque é um setor muito dinâmico, com muitas oportunidades de negócio, mas, por outro lado, para a sociedade também é onde a gente pode criar muita coisa, né? Então, e aí, partindo dessa história lá da iluminação pública do passado, acho que a gente está num patamar de prestação de serviço muito melhor. Do nossa parte, né, com as bases de dados, a gente tem continuar sempre se aperfeiçoando, né? A gente vê que tem um trabalho muito grande ainda de
informação dos municípios para as distribuidoras, validação das informações, na parte muito de verificar esses números mesmo, né, e trazer mais qualidade para os números, mas, de qualquer forma, é sempre um ponto de partida, Pedro. Então, a gente realmente parabeniza assim, pelo resultado desse trabalho, uma primeira versão, né, e eu acho que a gente pode sempre continuar trabalhando para aperfeiçoar. Obrigada, Agnes. Agradecemos imensamente a presença de todos e o compromisso com este projeto, criado com o objetivo de melhorar a gestão da iluminação pública em nosso país. Você que nos assiste nos canais do PPI, do Programa de Parcerias de Investimentos, no YouTube e também da ABCIP, pode fazer perguntas que serão lidas ao final deste encontro. Agradecemos ainda a presença das seguintes instituições aqui representadas: Casa Civil da Presidência da República, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, Embaixada da Espanha, Caixa Econômica Federal, BNDES, ABCIP, ANEEL, Abrase, Abilux, SEB, ENBPar, Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, a Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, Raidos Brasil, KLD Tecnologia e Iluminação, QMC Telecom e editora EPBR. Convido os senhores a tomarem lugares nas fileiras, à frente, por favor. E, dando seguimento, teremos a apresentação do Censo da Iluminação Pública do Brasil, que será conduzida por Pedro Vicente Iacovino, presidente da ABCIP. O estudo que será apresentado tem como base o ano de 2023 e oferece uma visão clara e detalhada do parque de iluminação pública em nosso território, possibilitando um planejamento mais eficiente para o futuro. Por favor, Pedro, a palavra é sua. Posso ficar aqui? Muito boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela recepção aqui calorosa. Quer dizer, há muitos anos a gente trabalha para o setor privado em relação ao setor público, quer dizer, e a gente sente aqui com os colegas que estão aqui sempre uma receptividade muito grande, uma abertura para o diálogo, para a construção. E a ABCIP chegou a 7 anos esse ano aqui, e a gente, enfim, quando olha para trás, vê o quanto construímos. Mas não fomos nós, né, simplesmente. Quer dizer, eu tenho muitos rostos aqui que já fazem parte dessa história, e me apraz muito ver alguns órgãos do governo que permeiam os vários governos, na verdade. Já pode-se falar tranquilamente. O PPI hoje é um organismo de Estado, quer dizer, já vem, se não me engano, do 3º governo, com realizações importantes sempre. A ANEEL, obviamente, é uma agência de 95, se não me engano, né? Foi 6, quando foi iniciada a desestatização do setor elétrico. Enfim, então, a gente percebe que a gente consegue falar aqui de projetos de longo prazo e de melhorias perenes para a população no serviço. Quer dizer, então, esse é um ponto muito importante. Não vou agradecer a todos aqui, enfim... são muitos, né? Mas posso tomar o Marcos Cavalcante como exemplo aqui do PPI, do governo como um todo. Tem colegas dos Ministérios de Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, Ministério de Minas e Energia. Dr. Edson, aqui representando a SEB, representando um dos associados também da ABCIP, alguns associados da ABCIP aqui, KDL, QMC, Hidros, enfim... E a ANEEL, quer dizer, a ANEEL vou falar muito durante o trabalho aqui, porque todo ele foi desenvolvido em cima de uma base de dados muito grande, inexplorada até então, e que vai trazer as primeiras informações aqui muito importantes. Eu já estou pensando na 2ª edição, isso é um mal que eu tenho, quer dizer, nem terminei a primeira, mas... é porque é algo que vocês vão ver que vai ser muito aprimorado ao longo dos anos, e a expectativa nossa é que o que nós vamos mostrar aqui chegue em cada prefeitura do país, para que não ocorra o que Marcos bem falou. Quer dizer, muitos prefeitos simplesmente transferem o dinheiro para a distribuidora sem saber por quê. Então,
Às vezes o problema está na própria prefeitura, às vezes está na distribuidora, nós não seremos juízes aqui e nem tivemos nenhuma conclusão a respeito disso. A gente sabe que existem diferenças importantes e vamos mostrar. Bom, a apresentação eu vou fazer em 3 partes aqui, vou ser mais breve possível nas 2 primeiras. Vou falar um pouquinho da ABCIP para quem não nos conhece. Vou falar um pouquinho do mercado de concessões, que está em plena evolução. Nós teremos 7 leilões só esse mês aqui. Então, é algo assim, um crescimento continua exponencial. E, em seguida, vou falar dos próprios censo, para que vocês entendam a origem dos dados, a metodologia que foi adotada, os pesquisadores que trabalharam nisso. Quer dizer, nós tivemos uma preocupação muito grande com o trabalho dos dados, né? Quer dizer, uma base de dados com 25 milhões de linhas tem que ser tratada com cuidado, porque o risco de qualquer erro e enviesamento de resultados é enorme. Então, vocês vão ver que teve muita gente altamente qualificada que trabalhou nisso. Bom, para quem não nos conhece, a ABCIP é a Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública. Nascemos há 7 anos, com um objetivo muito simples, de estimular e promover a participação privada no serviço de iluminação pública e representar e defender interesses dos associados. Quer dizer, então, uma associação setorial patronal, mas que trabalha desde o primeiro dia para remover entraves e fomentar o crescimento do setor. Quer dizer, nós nascemos quando existiam apenas 3 ou 4 concessões no Brasil. Então, nosso primeiro desafio era entender por que esses projetos todos morriam na caixa do prefeito ou do secretário. Quer dizer, a mortalidade de projetos era de 99%, e as primeiras interações nossas foram com Caixa Econômica Federal, BNDES, posteriormente PPI, e a gente vai ver depois o que aconteceu com o mercado, né? Atuamos nessas 3 verticais, institucional, regulatória e tecnológica, né? Acompanhamos, nos mínimos detalhes, a criação da Resolução 888, em 2020, que foi um marco regulatório importante, em que a ANEEL disciplinou as relações entre distribuidoras de energia, prefeituras e concessionárias de iluminação pública. Então, o texto foi integralmente absorvido na Resolução 1000. No aspecto tecnológico, a gente também trabalhou 4 anos com o Inmetro, até que fosse aprovado o Regulamento Técnico Metrológico para a homologação de sistemas de telemedição. E, no âmbito institucional, enfim, essa rede de relações que nós estamos construindo para que os projetos avancem tem sido de grande valor aí para todos os associados e espero que para o governo também. Aqui algumas publicações que já fizemos, existem outras, mas eu destaquei aqui os panoramas de mercado. Desde 2019, a gente faz uma publicação, que é o Panorama do Mercado de Concessões. Então, o primeiro foi 2019, com 17 concessões. 2020, nós fizemos uma publicação em plena pandemia, porque o mercado já tinha chegado a 52. E 22 foi a 3ª edição. E agora, em maio deste ano, lançamos a 4ª, já com 126 contratos de concessão, 138 municípios. Quer dizer, então, 25% da população brasileira já vive em cidades onde existem PPPs de iluminação pública. Aqui uma outra frente que nós estamos abrindo agora, que é uma frente de capacitação. Isso vale tanto para o setor privado como para o setor público. Um dos nossos associados é a Hidros, que está aqui representada pelo Newton, pelo Márcio. Nós lançamos um pacote de programas curtos de formação para ensinar coisas básicas, realmente, para as prefeituras e para quem pretende entrar no mercado. Todos têm luminária LED em casa aqui, mas, quando a gente vai comprar uma luminária LED de iluminação pública, o buraco é mais embaixo, como se diz. Quer dizer, tem que saber especificar, tem uma série de variações. E a gente tem feito um esforço grande de educação nesse sentido, junto com a Bilux, aqui, vendo o Donato aqui na minha frente. Quer dizer, a Bilux tem trabalhado nisso também. As pessoas precisam saber especificar os produtos para comprar melhor.
Isso vale para a telegestão. E, mais recentemente, vamos lançar agora 2 cursos novos, envolvendo a revisão da norma 5101, que é um tema aí super atual, a BNT acabou de publicar a norma, e um outro curso de Sistema Integrado de Gestão, onde a gente vai abordar o dia a dia de uma concessão de iluminação pública. Quer dizer, né, desde o cadastro, a administração de todos os indicadores, os cuidados legais para registro dos dados, enfim. Nós estamos falando de projetos cujos resultados vão ser acompanhados durante 15, 20 anos. Portanto, é muito diferente do que a gente estava habituado antes, que o contrato terminava em 1 ano e cada um ia para a sua casa. Aqui, enfim, eu não vou falar o que são concessões, mas só queria destacar 3 pontos muito importantes, porque a gente está no meio de uma discussão com os municípios agora, em que a reforma tributária flexibilizou um pouco o uso da COSIP. Isso é uma bandeira que nós defendemos também já há muitos anos, mas ficamos deveras preocupados com a abertura excessiva, talvez. E aqui eu quis marcar, primeiro, 3 pontos de muita atenção que justificam a priorização do uso desses recursos na iluminação pública. Primeiro, do ponto de vista político e social, que é a possibilidade de uma expansão muito rápida do sistema de iluminação nos municípios. Então, uma concessão, o que demorava 6 meses ou 1 ano para ficar pronto, vai ficar pronto em 15 dias ou 1 mês. Nós chegamos a iluminar bairros inteiros em menos de 1 mês. Isso é algo que seria inimaginável nos processos anteriores de contratação. O segundo é uma redução muito substancial do consumo de energia, e, portanto, gerando um excedente orçamentário aí para o município muito importante. Quer dizer, então, a gente defende que a prefeitura, antes de mais nada, deve usar a COSIP para a iluminação pública, quer dizer, principalmente para gerar esse excedente orçamentário. Os excedentes depois de dinheiro, obviamente, é bom que sejam usados para novas soluções tecnológicas que permitam novos serviços ao cidadão. O terceiro também está ligado ao primeiro, a revitalização de espaços públicos e valorização do potencial paisagístico. Quer dizer, e eu brinco muito, eu dirijo a primeira concessão do Estado de São Paulo, eu dirijo até hoje, já estamos no 9º ano, e o grande efeito da iluminação nas cidades é fazer com que as pessoas de bem ocupem os lugares públicos. Então, uma praça abandonada, um matagal, é um campo fértil para ilícitos, enfim, para o mau uso do espaço público. Quer dizer, e uma urbanização não precisa ter luxo, não precisa ter nada demais. Um gramado com uma boa iluminação, a gente vê que a população vai para a rua de noite e muda completamente a utilização dos espaços. Deu um bug aqui ou não? Mas voltando nessa questão da COSIP, né, quer dizer que nós defendemos que os excedentes de COSIP fossem utilizados para outros fins. Ao final do ano, se não me engano, a reforma foi publicada 20 de dezembro, né? 23, então, foi... E a gente tentou, fizemos algumas contribuições ainda, mas, enfim, não chegamos no objetivo. De qualquer modo, eu sempre brinco, né, a criatividade no Brasil é muito grande. Quer dizer, a nossa preocupação é que a COSIP sirva para comprar carro da Guarda Civil Municipal, porque é um monitoramento, né? Eu tenho dúvida? Não, eu sou um otimista, né, Edson? Mas é algo que vamos acompanhar de perto. Eu vou usar um pouco essa tela aqui, porque tem grandes números. Eu acho que, se vocês não enxergarem, eu vou falar desses números, acho que, enquanto regulariza aqui. Bom, só para ter uma noção do mercado de concessões hoje, de iluminação pública, nós estamos com 126 contratos e 148 municípios já com os ativos concedidos. Não, espera aí, agora... Bom, 126 contratos, 148 cidades, 53 milhões de habitantes já no país, quer dizer, com serviços de qualidade realmente diferenciada. Os contratos já totalizam mais de 27 bilhões de reais, né? Então, a magnitude que o mercado tomou é muito grande. Nós tivemos 2 momentos com impulsos grandes aqui, que foi a entrada do município de São Paulo.
e de Rio de Janeiro, foram 2 PPPs aí bilionárias, e o número de pontos IP contratados, 4,2 milhões. Temos também 814 projetos em andamento pelo país, quer dizer, isso nos mais diversos estágios de implantação, quer dizer, desde consultas públicas iniciais até editais na praça. E, se todos esses projetos chegarem a um contrato, nós teremos mais 63 milhões de pessoas sendo atendidas em regime de concessão e mais 6 milhões de pontos IP. Quer dizer, vamos chegar a 10 milhões de pontos, metade do parque, metade da população. É muito expressivo esse número de projetos. Desses 814, 455 municípios estão tentando se consorciar. Né? Essa é uma outra realidade brasileira muito importante de ser observada, porque nem todos os lugares a gente consegue viabilizar a concessão de ativos. Mas, quando você forma um conjunto de municípios, isso se torna viável, e é algo que a gente já faz bem no saneamento, em alguns lugares, no transporte intermunicipal, em alguns serviços de saúde, resíduos sólidos, enfim. Nós temos que aproveitar as estruturas já existentes de consórcio e levar a iluminação pública também. Quer dizer, o Ministério da Cidade vai apresentar, se não me engano, um projeto daqui a pouco, bem interessante, com um mapeamento no Brasil inteiro das possibilidades de regionalização de serviços, e a iluminação pública vai estar inclusa nisso também. Então, enfim, é bom a gente olhar sempre para não deixar ninguém de fora, né? O mapa é muito grande, as desigualdades são gigantescas, as características são diferentes, mas eu tenho certeza que existe solução para cada realidade. Aqui o que importa é vocês verem a curva, quer dizer, o número de municípios. Essa é a primeira exponencial que eu sempre gosto de mostrar. De 2014 a 2024, são 10 anos de concessões de iluminação pública. A gente saiu da primeira em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, segunda em Caraguá, em 2015, litoral de São Paulo, e chegamos aí no 138, 148, aliás, aqui, né, municípios. Já estamos com 11 capitais e vamos, dia 19, agora, se não me engano, o leilão de Goiânia, tinha sido suspenso, depois acho que foi liberado novamente. Enfim, mas mais uma capital. E não vou, eu ia acessar o site, mas não vou correr esse risco. E eu já mas eu já trouxe um slide aqui, reserva, que vai me salvar. Nós publicamos semanalmente a agenda de leilões de iluminação pública no país. Quer dizer, isso até foi uma sugestão que nós adotamos, que veio do PPI, se não me engano, e a gente rapidamente providenciou isso. Quer dizer, a gente está o tempo todo pensando de que forma o setor privado pode contribuir para o setor público, e tenho certeza que vocês fazem isso desse lado aqui também, e a gente vai avançando desse modo. Mas aqui o que vocês iam ver naquele link é isso aqui, quais são os próximos leilões que vão ocorrer no setor de iluminação pública. Então, no mês de setembro, hoje, ocorreu um leilão em Penha, Santa Catarina, dia 11. Dia 12, amanhã, Jaboticabal, interior de São Paulo. Dia 18, Goiânia. Dia 19, Blumenau. Sapiranga, no Rio Grande do Sul também. Sapiranga, se não me engano, é um projeto da Caixa, eu acho. E depois vamos ter 2 consórcios aqui, um no dia 20 e um no dia 24. Um consórcio no Paraná, que é liderado por município de Irati, são 6 cidades. E um segundo consórcio, que é o Condesso, liderado por Arthur Nogueira, são 13 municípios na região de Campinas, no dia 24. E, para outubro, já temos 2 publicados, já marcados, quer dizer, Itapecerica da Serra, que é um município importante na Grande São Paulo, e Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Portanto, o mercado continua nesse ritmo alucinante. A expectativa é que a gente tenha, enfim, propostas para todos eles e boas condições, e deságios cada vez menores, né? Essa é uma expectativa que nós temos também, porque, da forma como o mercado caminhou nos últimos 3 anos, com deságios de 40%, 50%, a gente entende que aquilo não é sustentável no longo prazo. O valor dos contratos é a segunda exponencial, porque chegamos a 27 bi. E aqui um outro ponto que eu sempre destaco, quer dizer, a população beneficiada tem uma terceira exponencial, mas tem um dado muito importante que nem todos conhecem. Quer dizer,
57% das concessões está em cidades com população até 100 mil habitantes. Portanto, isso aqui é uma evidência cabal de que a PPP também serve para municípios menores, desde que bem estruturada, desde que feita de acordo com a realidade daquele local. Por fim, uma agenda setorial, onde a gente tem uma pauta da ABCIP, né, que, de alguma forma, dirige os nossos trabalhos ao longo do ano, né, e a gente sempre leva essa pauta para todos os eventos, onde a gente discute os desafios que estão permeando o setor. O primeiro é sempre de manutenção e apoio aos municípios. Os municípios, de fato, precisam disso, principalmente os pequenos e médios. Destaco sempre a importância do verificador independente, que é um instituto que traz tranquilidade para o poder concedente e para o privado. Portanto, é um intermediário muito importante. Vivemos aí uns meses com a questão da norma 5101, que é a norma de projetos, que a BNT publicou agora em abril. Mas estamos num cenário hoje já muito mais pacificado, né? O doutor Joelli está aqui, tem trabalhado muito nisso pela Bilux. Formação e qualificação de técnicos e gestores, isso é um problema nacional, não é só de iluminação pública, mas vale para todos. E a gente tinha um desafio que era, depois de 7 anos, depois de ouvir durante 7 anos a pergunta dos associados, quantos pontos de iluminação temos no Brasil, a gente falou, bom, conseguimos achar um caminho para encarar isso aqui. Quer dizer, então, essa é uma demanda muito antiga, acho que talvez nas primeiras reuniões, né, Vanessa? Quantos pontos IP tem no Brasil? Tem um estudo do Banco Mundial feito em 2015, tem um estudo do BID feito em 2017, mas a gente, de fato, queria ter algo fundamentado em dados aí, registrados aqui no Brasil, quer dizer, e não só meramente estatísticos, né? A gente vai ver que o trabalho foi dividido em 2 partes, uma parte que é inventário propriamente, uma parte que é estatística. O censo, portanto, foi aí um projeto que nasceu no final do ano passado. Nasceu como todas as boas ideias, talvez numa mesa de reunião, numa mesa de bar. Falou, nós precisamos encarar isso aqui, porque isso é uma demanda dos associados, uma demanda dos não associados que estão no mercado também. E a expectativa nossa era trazer algo para o governo para que subsidiasse políticas públicas. Quer dizer, e, numa conversa com o Daniel Bego, fiquei sabendo de uma base até, me parece que é uma base de 2022, né, Daniel, que a ANEEL começou a disponibilizar sobre iluminação pública. E a gente falou, bom, vamos ver uma forma de apurar essa base, entender o que está lá. Então, o que vocês vão ver hoje, esse aqui é um sumário resumido, né, do que está no estudo. Vocês vão ver uma parte 2 muito curiosa com a contextualização histórica, né, desde o século XVIII, iluminação pública com sistema alimentado por óleo de baleia, né, a chegada da família imperial no Brasil trouxe alguma evolução importante, principalmente para a região central do Rio de Janeiro. Primeiras lâmpadas elétricas que vieram para o Brasil, tem uma evolução muito interessante que, eu acho que, como conhecimento geral, muito bacana. Depois, um resumo da evolução regulatória. A gente partiu da 414, que é da ANEEL, e chegamos até a Resolução 1000, passando pela 888, enfim. Foram aí 14 anos de evolução regulatória importante. Vamos falar um pouquinho de tecnologia para quem não é do setor. O censo é para a gente do setor e para quem também pretende entrar no setor, né? Então, as tecnologias de iluminação, tipos de lâmpadas, diferenças entre elas, por que uma é melhor que a outra, enfim, é um pouco da engenharia. Essa transição para cidades inteligentes através da iluminação pública, como é que isso está ocorrendo? A gente ouve falar em todo lugar, mas ainda não enxerga. E depois a gente entra num quadro estatístico muito bacana, onde a gente vai ver os números atuais da iluminação no país e o potencial de eficiência energética e redução de emissões indiretas associado a isso. Então, são 2 dados muito importantes. No final, conclusões, recomendações.
e vocês vão ter uma base bibliográfica aí completa que embasou todo o trabalho. Bom, entrando um pouquinho na constituição do censo, da onde surgiu esse censo, então, né? Duas bases de dados com muita informação que a ANEEL disponibilizou para a ABSIP. Eu vou chamar de base 1 aqui, uma base 1 com todos os pontos instalados na rede das distribuidoras de energia elétrica. Então, essa é uma base que tem origem num cadastro que as distribuidoras fazem anualmente para a ANEEL. Elas têm que informar todos os ativos que estão na rede dela, inclusive os de iluminação pública. Portanto, essa base 1 é uma base inventariada. Quer dizer, né, ela pode ter erro de cadastro? Obviamente pode ter erro de digitação, mas nos pareceu uma base muito sólida e vocês vão ver, ela vai chegar a 19.362.000 pontos. Essa base 1 está disponível para 5.428 municípios. Né? Então, existem alguns municípios do Brasil que não têm nenhuma luminária cadastrada na ANEEL, que me parece razoável, né? Tem municípios, de fato, muito isolados, ou, eventualmente, vão ser diferenças que a gente vai apurar na sequência aqui do censo. A segunda base importante é da iluminação ornamental, quer dizer, a ANEEL não dispõe de cadastro da iluminação ornamental no país. Nem a ANEEL, nem as distribuidoras. Quer dizer, não sei se tem alguém de distribuidora aqui, mas a distribuidora no ornamental, que são praças, avenidas, orla de praia, praças esportivas, a distribuidora coloca um medidor de energia ali para alimentar o espaço e ela cadastra simplesmente o medidor. Então, ninguém sabe quantas luminárias estão instaladas no ornamental. Eu digo ninguém sabe assim. Alguns municípios até sabem, né, onde tem concessão. Eu sei que sabem, isso é um primeiro trabalho que a gente sempre faz, mas, no país, em geral, a gente vê que essa era uma grande dúvida. A gente tinha essa base de consumo de energia no IP ornamental para 3.556 municípios, portanto, bem menos, né, do que o anterior. E a gente fez 2 ajustes, quer dizer, a base inicial, que tinha 19.408.000 pontos, depois de alguns ajustes, porque para facilitar a extração e a análise estatística, a gente chegou a 19.362.000 pontos instalados na rede da distribuidora. Na segunda base, que é uma base de consumo de energia na iluminação ornamental, a gente também, de 90.570 pontos de medição, a gente fez um expurgo de 8.300 pontos, que estavam inativos, estavam medição 0, portanto, não iam interferir no estudo. E mais 52, que tinham algumas variáveis inválidas, quer dizer, eram dados que não permitiam a totalização. E a gente ficou, portanto, com 82.215 pontos de medição. Quer dizer, então, e aqui começou um trabalho de estatística, portanto, aí nós vamos buscar ajuda, de fato, de quem é especializado nisso. E fomos inicialmente no IBGE, quer dizer, essa intenção nossa era fazer um convênio com o IBGE para essa análise. O convênio ia demorar muito, e a gente acabou contratando a Fundação Science, que é de ex-pesquisadores do IBGE, são professores da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Não sei se todo mundo sabe aqui, a primeira escola de estatística do Brasil. Quer dizer, tem mais de 70 anos, está no Rio de Janeiro, e é quem está dentro do IBGE, quer dizer, é uma escola que foi uma das diretorias do IBGE. Enfim, eles começaram a fazer esse trabalho para nós, de consolidação tanto da base 1 como da base 2, e nessa base 2, que era como transformar consumo de energia em número de pontos, quer dizer, como fazer essa inferência, eles testaram 3 estimadores, chegaram à conclusão de que o melhor era o terceiro. Isso demorou aí uns 2 meses de teste, porque eles precisavam de algumas amostras reais para comparar os resultados. Mas, enfim, fechamos o estimador e aí pudemos avançar. Portanto, pontos instalados na rede da distribuidora, 19.362.000 pontos.
Aqui é por tipo de lâmpada, né, esses 19.362.000 pontos. Nessa base 1, a gente fez várias estratificações, essa aqui é uma delas. Então, a gente tem 19,6% já em LED, nós temos 59% ainda em sódio, né? Então, quase 60% do vapor de sódio ainda, o que não é mal, porque é uma das lâmpadas disponíveis, é a segunda melhor, depois do LED, né? Então, é bem razoável. Tem muita gente que trabalhou no Reluz aqui, acho que a gente viu o parque crescer muito com sódio, né? Mas tem ainda algumas coisas que chamam a atenção aqui, enfim, 100.000 pontos de fluorescente compacta, 4.000 pontos de halógena, enfim, são curiosidades ainda, né? Até incandescente, que está proibida, né? 92.500 pontos, quase, quer dizer. Mas aqui são curiosidades e que talvez não reflitam exatamente a realidade hoje, né? Isso aqui pode haver alguma defasagem de cadastro, e o município talvez tenha trocado já e não atualizado isso. É uma das possibilidades. O consumo de energia nesse parque é da ordem de 13.500 gigawatt-hora, quer dizer, é um consumo expressivo, né? Quando a gente olha só para a iluminação pública, ele representa mais ou menos 5% da matriz elétrica, do consumo de energia elétrica no Brasil. E aqui o consumo de energia no IP ornamental. Esse é um dado disponível, né, totalizando os dados da ANEEL, na base 2, a gente chega a 1.000 gigawatt-hora de consumo no IP ornamental, a partir do qual a gente fez a estimativa de número de pontos. Totalizando energia, né? A primeira coluna é a base 1, 13.500 gigawatt-horas, o ornamental, 1.000, o total de energia consumido no setor de iluminação pública no Brasil, 14.500 gigawatt-hora. Esse é o número que quem é do setor elétrico vai ver no Balanço Energético Nacional, que foi publicado aí, que é publicado todo ano pela EPE. Então, são 5% do consumo de energia elétrica no país. Com aquele consumo dos pontos ornamentais, foi estimado um número de pontos com base na potência mediana de cada estado. Quer dizer, então, os pesquisadores pegaram a potência mediana de cada estado e, olhando o consumo e a potência, chegou-se a uma estimativa de número de pontos, considerando que elas trabalham 11 horas e meia por dia, quer dizer, aquela equação ao contrário do consumo de energia, até chegarmos no número de pontos. Portanto, o número de pontos ornamentais vai de 822.000 a 5.400.000 pontos. Então, nós vamos trabalhar mais na coluna do meio, que é o valor aproximado, são 2 limites inferiores e superiores. E aí a gente tem instalado no poste da distribuidora 19.300.000, ornamental 2.675.000, e a gente chega no primeiro número muito importante, aí, que é 22 milhões de pontos instalados no Parque IP brasileiro. Quer dizer, então, esse foi o primeiro ovo de Colombo aí, que a gente comemorou bastante. Por ser um processo estatístico, obviamente, há uma variação nessa coluna central. Então, a rigor, a gente pode dizer que o parque vai de 20.185.000 a 24.761.000. Quer dizer. Então, eu acredito que a gente está bem mais para cá. Vocês vejam que os limites superior e inferior, não há simetria aí, né? Quer dizer, a mediana não é simétrica, ela não está no meio da amostra. Portanto, é possível que o parque seja maior que os 22 milhões e pouco. Enfim, mas a gente tem certeza que vai apurar isso nos próximos estudos. Diante disso, a gente partiu e falou, bom, qual o potencial de eficiência energética que está contido nisso, né? Esse era um outro dado que fala, bom, vale a pena investir em iluminação pública ou não vale? Quer dizer, esse é um ponto. E alguns já estão me perguntando quanto dinheiro nós vamos precisar para isso, né? Que é uma outra pergunta. Mas, antes disso, ver o potencial, e o dinheiro não é pouco para fazer isso tudo, não. Mas aqui foi feito um estudo, aqui foi um outro pesquisador, que é um cara da Unicamp, enfim, já
é um pesquisador da GHM Solutions, que é uma das empresas que trabalha conosco e trabalha com eficiência energética. O Jeffrey é um colombiano que está há 7 anos no Brasil, fez mestrado, fez doutorado na área de energia e agora faz pós-doc aqui na Unicamp. E ele desenvolveu uma metodologia para avaliar esse potencial, considerando o rendimento médio de cada uma das tecnologias instaladas na rede. Então, pegou-se a base 1 da ANEEL, com os 19 milhões de pontos, vimos o tipo de lâmpada que estava ali, vimos dados de mercado, quer dizer, qual o rendimento médio dessas lâmpadas, e, a partir daí, fez uma estimativa de quanto poderia reduzir. Quer dizer, então, no LED, como vocês vão ver aqui, no LED não se reduz nada, né? Mas nas demais tem uma redução importante. A gente está falando aqui alguma coisa de 3.500 gigawatt-hora de eficiência, que é 25% do consumo total hoje nessa base. Então, agora, detalhe, né? Ele considerou um LED de 115 lumens por watt, que hoje, no mercado, esse é um LED quase ultrapassado. Quer dizer, a gente já está comprando luminárias com quase 200 lumens por watt. Portanto, tem um potencial enorme aqui. Esse gráfico começa a mostrar um pouco isso. Então, se a gente usar a luminária de 115 lumens por watt, nós podemos ter uma redução de 25%. Mas, se a gente comprar a luminária de 200 lumens por watt, que já está disponível, a gente pode chegar a 55% de redução. Portanto, temos aí muita tecnologia no mercado para fazer isso. Um outro dado importante é o potencial de redução de emissões indiretas, quer dizer, aqui ele partiu das mesmas bases e do fator de emissões da matriz elétrica brasileira e chegou aí a um potencial de 220 mil toneladas de CO2 que poderiam ser retiradas da atmosfera por meio da redução de emissões indiretas. Quer dizer, então, é um outro número muito importante, que pode crescer bastante também, pode chegar a 373 mil toneladas, se a gente usar luminárias de 200 watts. E aqui, por fim, um último gráfico, que é aqui já não vou dizer que é futurismo, mas é algo para os próximos anos. Se vocês forem no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aqui na USP, em São Paulo, aqui não, lá da USP, a gente vai ver o LED. O LED atualmente pode chegar até 350 lumens por watt de rendimento. Então, ainda existe uma evolução importante a ser desenvolvida com o próprio LED. Portanto, não há necessidade de uma ruptura tecnológica. E esse gráfico mostra isso, né? Se a gente chegar em luminárias de 320 lumens por watt, que talvez estejam no mercado daqui a 5 anos, a gente pode ter uma redução de consumo de 70% e de emissões de 75%. Né? Então, enfim, há um potencial gigantesco aqui e a gente acho que não pode desperdiçar. Tá? Esse, basicamente, é o resultado. A gente não para de olhar para o futuro e para o presente. A gente está pensando em já novos horizontes de pesquisa. Um deles vai ser o próprio Censo 2024. Né? Esse é um trabalho que já está encomendado. Vamos aguardar as distribuidoras carregarem os sistemas no final do ano. Né? Vamos entregar também para a ANEEL um relatório completo com todas as inconsistências que nós identificamos. Eventualmente, pode ser algum erro de sistema, ou um erro de digitação, enfim, ou má-fé. Tudo é possível, mas a gente parte de pressuposto de que é um erro involuntário. Mas a gente pretende estudar aí os efeitos da arrecadação da CIP na modernização dos parques. Quer dizer, eu acho que isso é importante para o governo também, porque arrecadar é sempre duro, é sempre difícil falar para o munícipe, para o contribuinte, pagar imposto, quer dizer, ou aumentar a contribuição. Mas aqui eu acho que a gente tem uma boa resposta para eles têm tido um retorno muito rápido e estão entendendo para onde está indo esse dinheiro. O segundo ponto que pode ser muito interessante é a análise econômica dos modelos de contratação. A gente é uma associação de concessionárias de iluminação.
mas a gente, obviamente, entende que o Brasil não vai ser modernizado só com concessões. Portanto, tem outros modelos mais simples que têm sido usados. O que me parece importante aqui é o longo prazo, né, e o comprometimento do setor privado com indicadores de performance. Quer dizer, então, quando você alonga o contrato e exige do privado performance, você vai ter bons resultados. Tecnologias emergentes é um ponto sempre relevante. Isso está na iluminação também está acontecendo uma obsolescência tecnológica muito acelerada, portanto a gente precisa observar. E os impactos sociais da modernização no longo prazo, quer dizer, então, e aqui eu falo de impactos no comércio da cidade, no turismo, na qualidade de vida das pessoas. São efeitos importantes que podem estar acontecendo e a gente não está ainda mensurando isso aqui. Por fim, as recomendações que a gente sempre repete, enfim, mas eu não canso de repetir, uma ênfase no apoio aos municípios para a estruturação de projetos. Portanto, insisto, isso é muito importante, desde o início foi e continua sendo. Eu sei que vocês têm outras prioridades aqui, principalmente no PPI. O Brasil é um manancial de necessidades, né, para dizer. Mas um incentivo a soluções contratuais de longo prazo, vinculadas à performance, como eu já disse. Um fomento a programas de capacitação técnica, no nível municipal, principalmente, quer dizer, de modo que as prefeituras possam caminhar de forma mais independente. E sistemas aí de monitoramento e avaliação dos resultados continuados. Quer dizer, eu já brinquei com o Manuel aqui, ontem brinquei com o secretário de Desenvolvimento Urbano, falar que o SNIS, né, que agora virou Sinisa, daqui a pouco nós precisamos ter um para a iluminação pública, porque está ganhando uma importância grande e vai ser muito bom cada prefeito ter acesso exatamente ao que ele paga todo mês, a composição da fatura, porque a grande maioria das prefeituras paga uma caixa preta, quer dizer, isso. Então, e os erros podem estar na própria prefeitura, quer dizer, não necessariamente na distribuidora. A gente vai ter casos que a distribuidora está retardando a atualização dos dados, e eu tenho certeza que tem cidade aqui que botou LED em tudo e não avisou a distribuidora. Continua pagando vapor de mercúrio ou halógeno lá, e já tem LED em tudo. Portanto, mas é isso. Queria fazer um agradecimento aqui, inicialmente, aos associados da ABSIP, que estão aqui representados pelo Klaus, KDL, Edson, SEB, Andréia, QMC. Mas nós estamos com 41 associados, empresas de toda a cadeia de valor associada à iluminação pública. Tá? Um agradecimento mais do que especial para vocês aqui, né, começando pela ANEEL, que nos disponibilizou os dados gentilmente, e a gente troca informações o tempo todo de forma muito positiva, muito construtiva. PPI, os ministérios aqui presentes, de Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, Ministério de Minas e Energia. E eu aproveitar mais um órgão de governo, que é a ENSE, que é do IBGE, de onde saíram os pesquisadores aí, para fazer esse trabalho estatístico. Quer dizer, então, tem uma contribuição de muitas mãos aqui para a gente chegar onde chegou. Tá? O contato da ABSIP, quase todo mundo tem, mas o nosso site, LinkedIn, Instagram, está sempre aberto e disponível. E aqui, vocês receberam uma versão já impressa, mas nesse QR Code vocês têm uma versão digital do censo também, que vai estar disponível aí em todas as nossas mídias. Tá? Muito obrigado aí a todos, e especialmente a vocês do governo aí pela acolhida, pela recepção muito boa. Espero contribuir um pouquinho para os futuros projetos aí de vocês. Obrigada, Pedro Iacovino. Bom, após essa apresentação do Pedro Iacovino do Censo de Iluminação, damos início ao nosso painel de debates. Eu gostaria de convidar para vir aqui ao centro e se assentar o senhor Carlos Matar, superintendente de Regulação, Transmissão e Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica. O senhor... A senhora Alexandra Albuquerque Maciel, coordenadora de projetos da Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia.
O senhor Denilson Campelo dos Santos, diretor do Departamento de Parcerias com o Setor Privado do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O senhor Luiz Paulo de Oliveira Silva, coordenador do Departamento de Adaptação das Cidades à Transição Climática e Transformação Digital do Ministério das Cidades. E o senhor Manuel Renato Machado Filho, secretário adjunto de Infraestrutura Social Urbana do Programa de Parcerias de Investimentos. Manuel Renato e Pedro Iacovino, se desejarem, passo a palavra para você. Você pode ser o mediador, tudo bem? Então. Bom, boa tarde a todos e todas. Convido aqui os meus colegas de mesa a se assentarem, por favor. É uma satisfação para a gente estar aqui hoje, né, depois de tanto esforço. E, antes de mais nada, eu queria parabenizar a BCIP e a ANEEL por esse trabalho conjunto, né, abraça os dados entre o setor público e o setor privado, porque, sem a disponibilização e o enorme esforço que a ANEEL fez para montar essa base de dados, ainda que com seus desafios, que sempre estão encerrados um tipo de estudo dessa natureza, e sem a iniciativa e o trabalho que a BCIP se propôs a fazer, contratando uma série de serviços, como o Pedro muito bem apresentou, para depurar essa base e transformar esse conjunto de dados num conjunto de informações úteis à sociedade, a gente não teria esse trabalho aqui hoje. Então, mais uma vez, uma demonstração do enorme potencial que existe em trabalhar coletivamente de maneira, o setor público com o setor privado, de braços dados para o desenvolvimento do país, né? Que nem sempre envolve necessariamente concessões, parcerias, desestatizações de uma forma mais clássica, né, conceitualmente mais clássica, né. Pode simplesmente ser uma iniciativa como essa de dar as mãos para satisfazer lacunas de informação e lacunas de conhecimento que vão ajudar a todos que estamos aqui, né. Então, é muito importante isso. E todos os ministérios que estão aqui representados, os setores que estão aqui representados, contribuíram de uma forma muito importante para que isso, de fato, acontecesse, né? Então, é um esforço coletivo que precisa ser saudado e, oxalá, seja reproduzido em outras áreas também, né? Então, temos aqui um coletivo bastante expressivo de representantes do setor público e setor privado, que certamente saberá usar esse conjunto de informações que estão agora disponíveis num formato mais aderente para isso, né? Do ponto de vista do PPI, nós estruturamos aí um conjunto bastante expressivo de projetos, junto com a Caixa Econômica Federal e junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que todos estão aqui representados. Trabalhamos ali modelos de estruturação de projetos de concessões que, felizmente, depois de um enorme esforço, também foram muito bem acolhidos pelo mercado. Temos hoje 34 projetos contratados, então, boa parte daquele resultado global ali se deve ao esforço direto de órgãos do governo federal em montar modelos de estruturação de projetos de PPP que pudessem não só demonstrar a atratividade do projeto e a viabilidade desses projetos, como puderam ser testados na prática e serem comprados pelo mercado, que é o grande objetivo que temos ao estruturar um projeto de PPP. Então, é uma iniciativa também muito importante, são 34 projetos já levados a leilão e contratados, ou já concluída a modernização ou em processo de modernização, são cerca de 1,3 milhão de pontos modernizados ou em modernização, exclusivamente pela atuação direta dos órgãos do governo federal, e é um capex aí de perto de 3 bilhões de reais que a gente está ajudando a colaborar para aquele esforço imenso que está ali. As cidades que nós estruturamos diretamente, já concluímos, dão ali mais ou menos em torno de 15 milhões de habitantes, né? Então, só para reforçar a relevância também do papel que o governo federal tem desenvolvido nessa agenda. Além dessa agenda passada, temos a agenda futura, daquele conjunto de elementos ali que o Pedro apresentou. Os próximos leilões, temos 7, né, Pedro, que são estruturados aqui pelo governo federal, que tem previsão ali para ser licitado esse ano, ou até, no máximo, no início do ano que vem. Então, temos o CONDER, que é o consórcio da região de Irati, no Paraná, que reúne 6 municípios, que já está com o leilão agendado para o dia 20 de setembro, e nós já recebemos as propostas e teremos um leilão competitivo, graças a Deus, e graças ao esforço coletivo que tem sido feito.
Temos ali, na bica para ser publicado, Maranguape, no Ceará, Colatina, no Espírito Santo. Temos também algumas outras cidades, Camaçari, na Bahia, que é um esforço que já vemos reiterando há bastante tempo. E temos algumas outras, Timon, no Maranhão, que depende muito do final do ciclo eleitoral, e esse é um desafio que a cada 4 anos temos que enfrentar no âmbito dos municípios, e a cada 4 anos, defasado, temos que enfrentar também no âmbito do governo federal e dos governos estaduais. Então, sempre estamos convivendo com esse tipo de desafio administrativo, né? Então, temos aí mais 7, temos uma perspectiva enorme no ano que vem levar mais 20. O BNDES está finalizando lá a estruturação de Joinville, em Santa Catarina, que é um outro grande parque que certamente vai contribuir muito para essa taxa de modernização melhorar. Há uma expectativa de, na virada do ano, a gente poder levar esse projeto à licitação. E temos aí mais 20 no ano que vem, e que tem condição de ser levados a leilão. Então, depende muito também do esforço dos municípios, que é o poder concedente, mas temos ali uma boa perspectiva. Do ponto de vista de futuro, também eu queria saudar um pouco. Nós temos tido dificuldades, né, de financiar todas as áreas que têm procurado o PPI buscando apoio, e é um fruto positivo do sucesso que as estruturações nas áreas que nós já temos apoiado têm dado, mas gera uma demanda que muitas vezes nós não conseguimos apoiar a todos na intensidade e na velocidade devida. Então, eu queria saudar também a participação, além da Caixa Econômica e do BNDES, nós estamos estimulando bastante, ajudando a estruturar fábricas de projetos no âmbito do Banco do Brasil e no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil, inclusive no âmbito do Banco do Nordeste com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que se propôs a colaborar também, mais uma vez, ativamente nesse processo. Então, teremos mais 2 fábricas que vão poder prestar serviços para esse setor. Temos também a atuação, que eu acho que o Denilson vai falar um pouco para a gente daqui a pouco, do FDIR, do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que é o sucessor legal do antigo FGIE, que agora está vocacionado para a estruturação de projetos, e o Denilson vai falar um pouco para a gente como é que está a estruturação e qual é a perspectiva do fundo, e qual é a perspectiva do fundo aqui na área de iluminação pública em particular, né? Temos ali a atuação do MME e da Embepar, né? E agradeço aí a presença do pessoal do Procel e da Embepar aqui no evento, né? No sentido de nos prover meios, recursos, para que a gente possa, via FEP, numa parceria produtiva e público-público, apoiar mais projetos. Então, a Embepar está fazendo um acordo com o FEP para aportar 40 milhões, 20 milhões para estruturação de projetos e 20 milhões para aporte em municípios que não têm ali uma COSIP atrativa o suficiente para bancar o processo de iluminação pública na velocidade e com a qualidade que estamos dimensionando. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente conseguir materializar a atração daqueles municípios menores que estão ali na periferia desses consórcios e que muitas vezes não conseguem nos acompanhar por não ter uma COSIP atrativa o suficiente, né? E o MME também colaborou muito nessa pauta, no âmbito do Procel. Acho que a Alessandra vai falar um pouco para a gente disso aqui, né? E temos também uma expectativa grande com o Ministério das Cidades, Luísa, que está representando o dirigente, em torno das debêntures incentivadas. Tá certo? De retomada, né, do processo de aprovação, tem algumas debêntures ali que já vinham sendo analisadas, que estão na bica para serem autorizadas, e temos também o processo de regulamentação das debêntures de infraestrutura na área de iluminação pública, que está também a cargo do Ministério das Cidades, né? Então, um pouco a agenda aqui da fala de cada um. Vou passar primeiro a palavra para o Matar, para que ele fale um pouco da perspectiva da ANEEL, né, desse trabalho que foi feito e também da perspectiva de aperfeiçoamento desse processo todo, né, da expectativa que a agência tem em torno desse processo de aperfeiçoamento, do uso da sua base de dados e da disponibilização de uma forma mais ajustada desse conjunto de dados e informações. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Estou representando aqui a diretora Agnes, que teve um pequeno problema e teve que sair. Bom, na nossa parte, a gente tem aí mais ou menos 10 anos que a gente está trabalhando no aperfeiçoamento que nós chamamos de Base de Dados Geográfica da Distribuição, BDGD.
né, uma base de informações onde você tem uma série de dados que você precisa transformá-los em informações para que eles possam ser usados tanto para a ANEEL nos seus processos regulatórios, quanto para a sociedade de uma forma geral, nesses processos de otimização e de melhoria, principalmente aqueles que estão voltados para a qualidade de vida das pessoas, do qual a iluminação pública se insere nesse contexto, quer seja para a melhoria da qualidade de vida, quer seja por questões de segurança pública, quer sejam outras questões relativas ao custo da iluminação pública para os municípios brasileiros. Da nossa parte, a gente tem feito bastante esforço para aprimorar essa base de dados e, assim, nossa visão de futuro, eu poderia dizer aqui, viu, Pedro, né, que a gente tem essa base de dados geográfica da distribuição em tempo real, online, disponível para uso de todos, observadas, evidentemente, aquelas restrições da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente trabalha com essa meta de futuro, com essa visão de futuro. E, a cada ano, a gente tem aprimorado as nossas bases e que estão sempre disponíveis. Qualquer pessoa pode ter acesso à base, que tem informações públicas. Evidentemente que os dados dos cidadãos são preservados e a forma de obtenção dessa base, para quem tiver interesse, é através da Lei de Acesso à Informação. Basta solicitar, isso é possível que a gente forneça essas bases para estudos, para diagnósticos, para projetos, etc. Bom, da nossa parte, eu acho que era isso. Obrigado, Manuel. Obrigado, Matar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito o apoio que a ANEEL tem prestado a todo esse trabalho, tá certo? Não só aqui na disponibilização da base de dados, mas também no corpo a corpo do dia a dia, ali, da estruturação dos projetos e na sensibilização das distribuidoras, né? Tem sido muito importante essa parceria, né? E muito frutífera, né? Queria passar a palavra, então, para a Alexandra Marcel, a coordenadora do Ministério das Minas e Energia. Alexandra, queria que você falasse um pouco para a gente do potencial que vocês vislumbram da utilização dessa base de dados nesse formato mais amigável, vamos chamar assim, mais, né, nas políticas de eficientização energética, né, que o Ministério conduz. Perfeito, obrigada. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de falar aqui em nome do Ministério de Minas e Energia, representando a Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento. O secretário Barral enviou aí seu abraço a todos. E até me passou uma recomendação, né, do que seria mais importante e relevante de mencionar, né? E, assistindo aí a apresentação do Pedro, fica evidente, né, o quanto que esse tipo de trabalho vai ser benéfico para o nosso trabalho dentro do Ministério. A gente costuma dizer que dados na gestão pública são mais valiosos do que ouro, né? Porque a gente precisa de dados para direcionar nossas políticas. E, nesse caso, aí, isso se encaixa perfeitamente, né? Esse trabalho que foi feito se encaixa perfeitamente em algumas demandas que a gente tem aí pela frente, né? Nós temos aí previsto, por exemplo, na agenda regulatória do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, a gente tem esse comitê, que é o CGIE, que, de acordo com a Lei de Conservação de Energia, tem aí a responsabilidade de definir índices mínimos de desempenho energético para equipamentos, consumidores de energia, até para edifícios. E, na agenda regulatória que foi publicada no início desse ano, iluminação pública está lá. Né, a gente tem aí a previsão, né, na nossa agenda de trabalho de começar a trabalhar na regulamentação de índices mínimos de eficiência para esse equipamento, né, para a iluminação pública, agora no final do ano, para a publicação dessa regulamentação no ano que vem. Estamos sempre trabalhando de mãos dadas aí com o Inmetro. Eles estão aí já iniciando o processo de análise de impacto regulatório para a iluminação pública. Já começaram a ver os debates e tudo. A gente trabalha juntos porque, no final das contas, os regulamentos de avaliação da conformidade são os mesmos. E, sempre que a gente se debruça sobre o desenvolvimento desse tipo de trabalho, a gente se depara com barreiras como a ausência de dados, né? E, nesse caso, a gente poder ter a noção, né, do número de pontos instalados, das tipologias de lâmpadas, a distribuição dessas tipologias, né, entre esses números de pontos, regionalmente, inclusive, isso daí é, assim, tudo que a gente precisa para conseguir encaminhar um trabalho como esse, né, em que a gente vai avaliar o impacto regulatório aí de
e identificar qual vai ser esse índice, né, de desempenho para a iluminação pública, para a inserção, inclusive, do LED. Né? E aí, nesse caso, o nosso trabalho, né, o trabalho do Ministério de Minas e Energia, ele tem esse foco de a gente identificar, né, no rol de produtos e equipamentos, né, que são mais relevantes na demanda e consumo de energia elétrica no país. A gente tem assim a iluminação pública surge aí como um drive importante para que a gente trabalhe sobre ele. Né? Assim como a gente está trabalhando agora já em sistemas de iluminação residencial, indoor, a iluminação pública é o passo seguinte. Né? E, além desse trabalho de definição de índices mínimos, a gente tem um trabalho importante, já de longa data, que é o programa Procel Reluz. Né? Esse programa ele vem desde que se instituiu o recurso específico ali da Lei 9991, no ano 2000, e, em 2016, um recurso específico para o Procel. A gente já está na 4ª chamada pública, né, do Reluz. A 4ª chamada ela é uma chamada de R$100 milhões, onde a gente está inserindo aí nesse aprendizado ao longo dessas chamadas o sistema de telegestão. Ao longo desse aprendizado, né, primeira, segunda, terceira e agora a 4ª chamada, a gente vem construindo o entendimento de que é muito importante prover e estruturar programas de capacitação aos municípios. É um programa dedicado a pequenos municípios e essa construção de uma estrutura para capacitar os municípios, ela vem se tornando muito eficaz em fazer os municípios entenderem a importância de buscar esse recurso e de eficientizar seu sistema de iluminação pública. Né? Eu acho que, agora, nessa nova parceria que surge do Procel, né, através da coordenação do Ministério de Minas e Energia, com o PPI, eu acho que a gente tem aí um novo passo, né, um novo momento do Reluz. Né? A gente tem aí, dentro do 5º Par Procel, a gente tem a previsão da 5ª chamada pública do Procel Reluz, com a previsão aí de R$40 milhões e mais R$40 milhões nessa parceria com o PPI, em que a gente vai juntos aí entender qual que é o processo logístico para que haja esse trabalho combinado, né? Melhorando aí a prestação de serviço para os pequenos municípios. Né? E aí, nesse caso, a gente tem aí como trazer para dentro dessa experiência do PPI toda a experiência que o Procel vem acumulando, principalmente nessa parte relacionada à capacitação. Né? Temos já sistemas montados e estruturados para isso. E eu acho que o que a gente pode concluir aí desse momento é que as parcerias que surgem entre as instituições, elas se tornam cada vez mais fortalecidas quando a gente abre as portas para esse diálogo entre as instituições e trazer aí a expertise de cada um para melhorar essa construção. Né? Então, assim, continuamos aí nesse diálogo contínuo e agradecemos aí a oportunidade, estamos aí abertos a trocar mais ideias sobre os próximos passos. Muito obrigado, Alexandra. A gente queria agradecer também o apoio do MME, e sempre foi uma expectativa muito grande do PPI de buscar esse alinhamento, essa aproximação com os programas do Ministério das Minas e Energia, porque essa agenda aqui é uma agenda de eficientização energética raiz. Né? E tem mostrado, esse modelo de negócio que foi idealizado e que tem sido implantado, ele tem mostrado uma capacidade enorme de replicação e uma eficiência de contratação que muitas vezes a gente não observa em outros formatos. Não que não caibam vários formatos, mas a gente tem observado em muitos municípios que a gente pôde apurar diretamente, que nós estruturamos os projetos, a gente conseguiu modernizar o parque e reduzir o gasto mensal do município em até 45%. Então, isso foi uma apropriação direta mesmo. Né? E não são cidades grandes demais. Né? São cidades, às vezes, médias, que conseguem uma economia brutal, que é o melhor dos mundos para a PPP, mas é também o melhor dos mundos para o setor público de uma forma geral. Né? Então, muito obrigado pela parceria. Eu queria
agradecer a NBPAR, né, por toda essa parceria, desde que eles receberam o Procel aí de braços abertos. E, né, não é à toa que a equipe aí da NBPAR está aí presente, gestão aí do Reluz. Isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. A NBPAR é a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, né, para quem não conhece, tá certo? Então, é uma empresa federal mais recente, né? Estão apresentando ele para o resto dos colegas, né? Vou passar a palavra para o Denilson. O Denilson tinha adiantado a pergunta, né, Denilson? Temos aí uma fonte nova de recursos para a estruturação de projetos, além da participação do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, temos também uma possibilidade, e da NBPAR, uma possibilidade grande de utilizar os recursos do FIDIS também para a estruturação de projetos de concessões de iluminação pública. E o Denilson vai falar um pouco para a gente dessa montagem, né, do novo fundo, que é um sucessor legal lá do FGE, perdão, mas que tem um potencial enorme aí de alavancar a agenda com recursos para a estruturação de projetos, né? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer à BCIP, na pessoa do Iacovino, ao PPI também pelo convite, e parabenizar pelo trabalho que eu dei uma olhada aqui. E assim, são informações que vão servir para nos ajudar a desenvolver um trabalho que a gente começou aí há 2 anos e meio atrás, né? E hoje é uma realidade, né, que é o FIDIS. Mas eu queria voltar um pouquinho mais atrás, tendo que o FIDIS, enquanto ele se desenvolvia e tomava a maturidade dele, nós desenvolvemos um sistema chamado Sistema de Estruturação de Projetos, que hoje foi rebatizado como Sistema de Estruturação de Parcerias, que vai utilizar essas informações do censo de forma extremamente importante, porque esse sistema ele abre o fundo, o FIDIS, para os subnacionais em forma individual ou consorciada, em trazer a solicitação de apoio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através do FIDIS, para a estruturação de projetos, né? Então, lá desde o início, quando nós recebemos aí 1.200 propostas de PPPs e concessões, quase 30% disso foi para a área de iluminação pública, e eu acho que eu cheguei a comentar isso em um outro evento da BCIP lá em São Paulo, e isso é a nossa realidade hoje, né? Então, a maioria dos projetos que estão vindo para a gente são projetos de iluminação pública e resíduos. Mas vamos voltar para a iluminação pública, né? Então, hoje nós temos mais de 200 possíveis projetos de iluminação pública para trazer para dentro do FIDIS. O FIDIS ele nasceu do FGE, né? Ele foi aprovado agora no dia 5 de julho, e nós temos hoje R$1 bilhão para fazer estruturação de projetos, né? Era um fundo, ele nasceu como um estruturador e garantidor, mas aí achamos melhor deixar essa parcela de R$1 bilhão para fazer as estruturações, né? Que não só em iluminação pública, mas a gente tem uma carteira de políticas grande para fazer isso. E hoje nós temos um administrador privado nesse fundo, que é a 20 Partners, que trouxe junto com ela a Ernst Young, que está fazendo até atualmente o cadastramento desses estruturadores para dar braço para poder estruturar todos os projetos que nós temos que fazer, né? E a iluminação pública é a bola da vez. Quando você fala de estruturação de PPPs, a gente tem aí um número grande pelo próprio FEP, né? Eu acho que mais de 50% da carteira do FEP hoje a gente tem na iluminação pública. E avançando agora para a cidade inteligente, ou seja, então a gente já tem um mercado sendo quase que duplicado aí, trazendo um potencial maior ainda para uma política que era exclusivamente de iluminação, né? O FIDIS ele já está disponível, nós já estamos fazendo esse trabalho. O CEP ele é um sistema que precisa de informações como essas do censo, para que na realidade, o sistema ele pega na mão do prefeito e do secretário que for designado, e ele vai ensinando ao município, ao consórcio, a montar um pré-projeto,
e ele vai evoluindo até um certo nível, onde ele vai cair dentro de uma carteira aberta de projetos, onde o FIDIRS pode ir lá e buscar esse projeto, o BNDES pode buscar projeto, ou seja, vai ficar disponível, né, no mercado para estruturadores que queiram fazer, ir lá e buscar esse projeto para efetivar o estudo. E, em paralelo a isso, também, nós estamos lançando agora, o Ministério das Cidades participou, que é o Atlas, eu cheguei a comentar contigo, que é o novo Atlas, que ele classifica as novas áreas possíveis, as sugestões para possíveis consórcios no Brasil todo. Já está pronto, já está lá com a gente, já está sendo impresso, inclusive, para ser feito esse lançamento. E, assim, ele sugere para o município X, que não tem condição de fazer, que ele pode procurar outros municípios para que possa desenvolver, dentro daquele consórcio, um melhor projeto, né? Então, é exatamente isso aí. O FIDIRS já está disponível, estamos aí abertos para receber propostas, consultas, orientações, né, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Muito obrigado. Muito obrigado, Denilson. Ao lado, né, do esforço enorme que temos feito para ampliar aí os recursos para a estruturação de projetos, e mais do que os recursos, nas próprias capacidades, né, mobilizando novas fábricas, tipo o FIDIRS, tipo o Banco do Brasil, tipo o Banco do Nordeste, ao lado do trabalho que a Caixa Econômica Federal, com o FEP e o BNDES já faz, nós temos também um outro desafio igualmente relevante. O censo traz ali os números concretos, né, Iacovino, de quanto é que falta, né? E o volume de investimentos necessário para modernizar é igualmente gigantesco e desafiador. E nós temos as linhas de créditos regulares dos bancos públicos, que já estão atuando, o BNDES, a Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, mas também temos ali um desafio novo, né? Porque nem sempre essas linhas de créditos se adequam perfeitamente ou dão conta de toda essa demanda. E aí as debêntures incentivadas têm um potencial gigantesco. Eu convidar o Luiz Paulo aqui, representante do Ministério das Cidades, a falar um pouco, né, sobre o potencial das debêntures incentivadas e como é que o Ministério das Cidades enxerga, né, o aproveitamento desse censo para potencializar a agenda de financiamento dos futuros concessionários para que a gente possa, vamos chamar assim, universalizar esse serviço o mais rápido possível, né? Ok, obrigado, Manuel. Boa tarde a todos. Iacovino, queria agradecer a sua gentileza de sempre, né? O Ministério das Cidades tem feito uma parceria muito estreita com a BCIP, e para nós, nas cidades, a iluminação pública é mais do que uma simples tecnologia, mas é uma apropriação, possibilidade de apropriação do espaço, principalmente do espaço público, pela população. Então, o que nós temos observado é que as cidades onde a gente tem um sistema de iluminação pública eficiente, existe a diminuição dos índices de homicídio, principalmente a grupos mais vulneráveis, mulheres, né? Crianças, idosos. Se diminui o número de acidentes também no espaço público, e você tem um aumento do volume de negócios, né? Espaços que antigamente não eram, como você falou muito bem, que não eram frequentados, passam a ser objeto de autorizações por parte do poder público municipal para exploração de uma atividade econômica que normalmente está ligada a uma fatia da população menos favorecida. Então, é ali a lanchonete, é ali que funciona um serviço que termina potencializando os negócios no local. Então, tem apropriação da renda, inclusive, no próprio bairro, e não há deslocamento das pessoas para áreas mais distantes da onde ela reside para desfrutar de serviços públicos. Então, a iluminação, para nós, está muito além da questão de tecnologia. Eu queria me ater especificamente à questão que foi colocada como objeto de discussão para cidades, que dizia respeito a de que maneira as cidades médias e cidades pequenas podem se beneficiar com as debêntures, né? Estava ouvindo dois colegas que acabaram de chegar de Cuba, né, os colegas ali da Embaixada da Espanha, eles estavam conversando, e aí, só para dar uma síntese para vocês, nós temos no Brasil 5.470 municípios, para ser preciso. Desses 5.470, quase 70% são municípios de até 20 mil habitantes. Portanto, eles não vão ter uma capacidade de alavancar recursos isoladamente. E aí eu agradeço muito você ter falado já do nosso trabalho do Atlas. Nós tivemos um esforço de tentar achar lotes econômicos para esses pequenos municípios e médios. Então, nós fizemos um mapeamento
ainda baseado naqueles dados antigos. Infelizmente, nós não tínhamos seus dados atualizados, né? Nós fizemos com os dados disponíveis de 2017 do Banco Mundial e tal, e fizemos uma sugestão, como o Denilson acabou de dizer, de que qual seria o arranjo territorial que permitiria que você ingressasse um processo de concessão para a iluminação pública. Se Deus quiser, a gente coloca isso em breve nas mãos da sociedade e vai ser uma contribuição para o nosso trabalho aqui em torno da iluminação pública. Agora, de que volume de recursos nós estamos falando? Só para dar uma certa concretude a essa conversa, né? Tirar do mundo abstrato e vir para o mundo em que nós estamos mergulhados aqui de empreendedores e pessoal da área empresarial. Nós estamos falando em alguma coisa como 2,7 bilhões dos 12 projetos que chegaram para a nossa análise ao longo desses anos. De que período eu estou falando? 2021 até 2024, porque 21, que foi a data em que a portaria que está ainda em vigor, a 265, ela foi colocada para análise de mercado. Nós começamos a receber propostas de 2021 para cá, são 12 projetos, inclui cidades muito, muito grandes, né, como Rio de Janeiro, Campinas, que estão agora sendo analisadas. Também temos Aracaju, Uberlândia e Feira de Santana. São cidades grandes, com pelo menos 600 mil habitantes acima. E dentro desses 12, tem 6 cidades médias. E o que nós observamos das cidades médias? Nós observamos o seguinte, que nas cidades médias, a debênture incentivada, ela responde por 63% dos investimentos. Então, o que nós imaginamos, Manuel? E para vocês também que trabalham no mercado, é interessante esse estímulo, que para municípios pequenos e municípios médios, a alavancagem da debênture é muito importante, né? E ele é um mecanismo que vai ser mais importante ainda quanto menor é o porte econômico do município. E mais interessante ainda é que a debênture ela permite pequenos investimentos, então você também consegue, de certa maneira, democratizar as possibilidades de investimento. Então, isso para nós é algo interessante, estimular esse tipo de pequenos investimentos, né? Então, eu acredito que o Ministério da Cidade tem esse papel nessa análise e o perfil que nós temos é mais ou menos esse, ou seja, 6 dos 12 projetos, 6 são de municípios médios e 6 são de municípios muito grandes. Esses municípios muito grandes, 40% dos investimentos acontece com debênture incentivada. Quando a gente migra para municípios médios, esse valor sobe para 63%, se torna bastante importante para municípios. E a questão da modelagem, nós observamos um fenômeno, que é a importância dos bancos de investimento. Então, essa semana nós recebemos um grande banco de investimento interessado em saber como funciona esse sistema, para eles ingressarem como possíveis parceiros tanto de modelagem quanto no próprio financiamento. Então, existe aí uma sinalização do mercado em torno da possibilidade de participar do mercado, à medida que ele está se consolidando como forma aquela curva, né? Aquela curva estava mostrando, ou seja, tem um crescimento constante. E o último ponto que eu não podia deixar é com relação ao papel da estrutura da iluminação pública montada. Ou seja, quando nós montamos uma estrutura de iluminação pública, e dentro do contrato de concessão existem regras muito estritas de atendimento. Então, existe a necessidade de que, ao se identificar um defeito num poste de iluminação, ele tem um intervalo, a concessionária tem um intervalo de tempo muito curto para fazer o reparo ali necessário, né? Então, para que isso seja possível numa cidade com 300 mil pontos, 200 mil pontos, 100 mil pontos de iluminação, não é possível fazer isso, a não ser de uma maneira inteligente. Então, o que nós observamos? Os contratos que nós estamos analisando, as propostas de financiamento que nós estamos analisando, elas nunca vêm como iluminação pública puro sangue. Ela sempre vem acompanhada de um centro de operações e controle inteligente, que permita você visualizar todo o parque luminotécnico georreferenciado. Então, é possível você saber cada uma das suas lâmpadas, qual é a situação de operação dela. Então, isso está vindo acompanhado, quando você perguntou, e eu também tenho essa preocupação com você, da redação do 149A, que diz o sistema de segurança e monitoramento dos espaços públicos. Ele não pode servir para compra de automóveis, ele tem que ser algo que esteja conectado, que esteja circulando em torno da questão da iluminação pública. Então, é sempre a iluminação pública como eixo
e em volta. Esse é o nosso entendimento no Ministério. Então, a gente queria deixar esse recado para você. Eu sei que você tem sido muito preocupado com esse aspecto, e nós também. Estou muito tranquilo com os ministérios. Ok. Um outro prefeito que Obrigado. Obrigado, Manuel. Gente, então, vou agradecer enormemente aqui o apoio institucional que cada uma das instituições que estão aqui representadas na mesa tem prestado a essa agenda. Dizer que nós estamos contando com a continuidade dessa parceria e ampliação, né, das oportunidades, como o Luiz aqui bem colocou, como no campo das possibilidades, nós temos muito a avançar ainda. Vou devolver a palavra para a Letícia, para que ela faça as considerações finais e encerre o nosso evento aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, Manuel. Bom, nesse momento eu gostaria de saber se a plateia quer fazer algum comentário, uma pergunta, por gentileza. Vou passar o microfone para o senhor, se apresente, para que o pessoal da gravação possa fazer o registro. Sim, por gentileza. São comentários ou perguntas para vocês. Boa tarde a todos. Sou Eduardo Bastos, presidente da Brase, Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana. Quero parabenizar aí Pedro, a ABCIP, o PPI e a ANEEL pelo trabalho. Quero voltar aqui uma memória, Pedro. No evento da Radar PPP, acredito que em 2018, foi apresentado um número de 18 milhões de pontos. Ou esse número estava errado, ou nós crescemos muito, né? Em 6 anos, partir para 22 milhões. Então, é muito importante para o setor esse diagnóstico, esse levantamento do parque, para todos nós, né? Operadores, fabricantes, para o próprio governo. Então, estão de parabéns aí pelo evento. E aproveitar a oportunidade, como esse censo vai precisar de atualizações, esse daqui é 2023, daqui a 4 meses já estaremos em 2025, e eu disponibilizo a Brase, uma associação de 13 anos, com 25 associadas, aproximadamente 250 municípios que as empresas atuam, em torno de 3 milhões de pontos, dos 22 nós atuamos. Eu acho que a gente pode contribuir bem. Tá? E, mais uma vez, parabéns. A gente precisava disso, viu, Pedro? Boa tarde a todos. Meu nome é Alfredo Joelli, atuo no segmento de iluminação pública, já tenho um pouco mais de 30 anos, advogado. A minha pergunta vai para o Carlos Matar. Primeiramente, parabéns ao Pedro pelo excelente trabalho e essa atualização de cadastro, que vai ser realmente um direcionador para novos trabalhos, novos investimentos e novos estudos. Costumo dizer que, enquanto houver noite, haverá trabalho para todo mundo. Pedro, sensacional apresentar e dizer o seguinte: a ANEEL vem tendo um papel fundamental, porque se hoje tem 3.900.000 pontos em LED, foi porque muitas discussões ocorreram ao longo de 8 anos com distribuidoras de energia que oferecem resistência para atualização de cadastro, que colocam burocracias para que as concessões e prefeituras com encaminhamento de informação e que vem operando com faturamento a maior por conta das cidades eficientes, porque tem muitas cidades com parque de iluminação pública 100% eficientizado. São mais de 134 processos administrativos junto à ANEEL discutindo isso, e a ANEEL vem de forma objetiva e pedagógica, demonstrando com cada decisão que a atualização dos parques de iluminação pública não é a partir da comunicação, como diz a resolução, e sim a partir da instalação do equipamento que opera a retroatividade. Então, Matar, semana passada eu sou coordenador do programa IP Legal da Bilux, onde nós lançamos o Manual de Defesa dos Municípios na Iluminação Pública, e nós fizemos um levantamento publicado a semana passada, que demonstra que as 10 empresas que aderiram ao programa faturaram e comercializaram ao mercado nacional para as luminárias de iluminação pública
12.300.000 peças, né, fornecidas. Dentro dessas 12 milhões, acredita-se que já ocorreram reposições de luminária LED. Então, assim, o trabalho é grandioso da ANEEL em continuar ajudando os municípios, porque existem muitas discussões nesse ponto, dificuldades nos municípios menores, e ainda bem que a gente tem o Pedro, que conhece, dentro da ABCIP, sabe dessa dificuldade, e as concessões vêm sendo o melhor caminho para desenvolvimento técnico, porque as prefeituras não têm muito. Então, Mataro, resumindo a pergunta, o que a ANEEL vai fazer nos próximos meses, com base a essa composição de inventário levantado pelo Pedro, pela ABCIP, né, e com relação aos cadastros das prefeituras que continuam pendentes de atualização? Pois é, você sabe o caso recente dessa semana, né, foi publicado, acho que hoje é quarta, né, acho que foi publicado segunda-feira, né, o caso da Prefeitura de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. Caso que a gente acompanhou de perto, o Daniel Bego, que está aqui comigo, trabalhou bastante nesse caso, onde a gente firmou posição concreta de que vale a data da instalação ou da substituição da luminária. Então, assim, o que a gente vai fazer é o que a gente continua aperfeiçoar os mecanismos que a gente tem feito e ampliar a forma de atuação da nossa Superintendência de Mediação Administrativa e Ouvidoria Setorial. Para isso, é preciso que os casos cheguem até a ANEEL. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter uma atuação mais importante, mais eficiente. E, na medida que a gente recebe essas contribuições lá, ou essas reclamações, e esses processos são instruídos pela ANEEL, eles alimentam a regulamentação de tal forma que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar. É o que eu posso te dizer nesse momento. Estou aqui atrás. Meu nome é Alexandre Reis, tudo bom? Boa tarde a todos. Deixa eu ficar em pé. Eu sou gerente do Procel na Embepar. Eu queria parabéns pelo evento. Presença de muitas pessoas aqui do setor elétrico e do setor de iluminação pública. Queria agregar 2 pontos. Primeiro é que o Procel veio para a Embepar em julho do ano passado, temos pouco mais de um ano. E, ao longo desse tempo, a gente tem procurado ser o mais transparente possível e mais presente. Estivemos no lançamento do manual da Bilux, já fiz parcerias com o Pedro, participando de fórum de iluminação pública no Rio. Estamos aqui presentes nesse importante trabalho, que até peço autorização pública aqui para usar trechos do seu trabalho. Muito bom, muito bem escrito, andei lendo aqui. E o segundo é que nós temos uma ferramenta muito importante para o setor brasileiro, que está presente na casa de cada um de nós, que é o selo Procel, né? Nós temos 43 categorias de equipamentos com o selo Procel, e uma delas é luminária de iluminação pública. A gente procura, junto aí com o GOL, com a Bilux, como é que eu vou dizer, fiscalizar, dentro do possível, que as luminárias dos municípios que possuem o selo Procel sejam, de fato, aquelas que foram ensaiadas e receberam a certificação do selo Procel. É uma garantia de qualidade e de eficiência para o produto, além de a maior vida útil, maior durabilidade da iluminação. Mais uma vez, parabéns, e conte conosco sempre que vocês precisarem, que a energia mais barata do nosso bolso é aquela que a gente não desperdiça. Muito bem, chegamos então ao final deste evento. Queremos agradecer a todos os presentes, a todos vocês que nos escutam e nos assistem nas redes sociais. E realmente é um grande produto entregue hoje para a população brasileira e que está, neste momento, então, como o Pedro mencionou, disponível para download no site da ABCIP e também no portal do Programa de Parcerias de Investimento. Me despeço aqui de todos vocês. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.